Fala pessoal, antes de mais nada eu vou pedir desculpa porque esse vídeo aqui vai sair com um áudio de fundo aí, porque eu não consegui gravar o vídeo depois do jogo no meu cenário novo, e tive que vir pro meu o carro aqui que eu trabalho, só que hoje está muito calor e eu precisei ficar um pouco com o ar ligado para circular, porque senão eu não ia conseguir fazer e vai ser rápido. Acredito que não vai atrapalhar muito o barulho, porque eu já testei. Então vou falar rapidinho, só para ter alguma coisa para falar sobre o jogo do Fluminense pela Libertadores. Mais um jogo em que o Fluminense não consegue vencer, e aí já é o terceiro jogo sem vitória na Libertadores. São 3 jogos, 2 derrotas e um empate. O Fluminense soma 1 ponto em 9 disputados. Acabou a primeira parte ali da fase de grupos. Agora a gente vai ter mais 3 jogos, onde vamos jogar 1 fora e 2 em casa. Se fosse numa outra situação, a gente ia achar bem plausível classificar, porque a gente tem 2 jogos em casa. Mas dada a performance do Fluminense durante a competição, dada a forma com que o Fluminense tem se comportado em campo, tem se apresentado, o Fluminense entra num grupo em que muitos falam, eu também falo, que é o grupo mais acessível desse ano na Libertadores, dessa edição da Libertadores. O treinador acha que não, o treinador acha que quem fala que o grupo é o mais acessível não entende nada de futebol. Bom, assim, eu até admito que eu não entendo mais de futebol do que o meu dia. Agora, você falar que centenas de milhares de pessoas não entendem de futebol porque muita gente fala que o grupo é o mais acessível ou que é acessível, ele diz que não. Eu não sei o que seria um grupo acessível para ele, porque a gente tem o Bolívar, que historicamente só tem força na altitude, é um time, e esse ano, eu não sei os outros, mas esse ano tem um time fraquíssimo, que começou a temporada agora. A gente tem o poderoso La Guaira, da Venezuela, que não tem futebol, não existe futebol na Venezuela, com todo respeito, não existe futebol na Venezuela, né? E a gente tem o Independente Rivadavia, que faz um bom campeonato argentino, lidera o seu grupo com todos os méritos na Libertadores, mas jamais disputou a competição em mais de 100 anos. Nunca ganhou nada na história. O Fluminense é de longe o maior e o mais favorito do grupo, ou pelo menos era antes de começar o campeonato. E aí o Zubel já fala que não era acessível, não. Eu não sei o que ele acha do Fluminense, o que ele conhece do Fluminense, da história do Fluminense, do tamanho do Fluminense. Eu não sei. O que eu sei é que o trabalho dele começa a dar, e aí a gente vai falar sobre isso aqui durante o vídeo, começa a dar sinais de que não vai funcionar mais pela entrevista que ele deu depois do jogo, que foi uma coisa pavorosa. E ele afirmou, ele garantiu que o Fluminense vai se classificar. Que bom, agora eu confio. Saudações tricolores verde, branco e granal, eu sou o Beto Serra, o Suburbano Tricolor. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal. A gente está com a nossa meta de chegar a 1000 inscritos no YouTube. A gente pede diariamente aí em todos os vídeos a ajuda de vocês, para que se inscrevam no canal, para que deixem o like nos vídeos, para o YouTube entender que é um conteúdo legal e passar para mais tricolores e mostrar para mais tricolores, tá bom? Peço mais uma vez desculpa pelo áudio, que tá saindo aí um ruído de fundo, porque hoje não dava pra fazer no silêncio absoluto, porque tá muito calor, tá bom, gente? Então peço desculpa, mas esse vídeo vai ser assim, mas eu prometo que não vai atrapalhar muito. Pessoal, o Fluminense perdeu pro Bolívar por 2-0
na altitude de La Paz. E assim, eu tenho tanta coisa pra falar, mas era mais fácil fazer uma live de 2 horas pra falar tudo que eu quero falar, tudo que eu tenho pra falar. Então eu vou tentar bater alguns pontos para que o vídeo fique rápido. A altitude, que já foi algo de grande temor entre os clubes que jogam ao nível do mar, hoje em dia, com todo respeito, pela diferença técnica e financeira que se instalou aí nos clubes brasileiros para os demais da América do Sul, essa diferença tem caído cada vez mais. Você vê que o Inter há pouco tempo, lá em 2023, no nosso ano, ganhou do Bolívar. O Palmeiras já ganhou recentemente. O Flamengo ganhou também. O Flamengo nessa edição da Libertadores mesmo, foi no Peru, lá em Cusco, lá na puta que pariu, mais alto que La Paz, e ganhou. E aí não tem nada a ver com a diferença desses times pro nosso. Não tem nada a ver, na minha opinião, com a diferença do Flamengo pro Fluminense. Sabe por quê? Porque sim, tem uma diferença grande de elenco financeira do Flamengo pro Fluminense, do Palmeiras pro Fluminense. Mas a diferença do Fluminense pro Bolívar é muito maior. Então, a diferença de Flamengo e Palmeiras pro Fluminense pouco importa comparado à diferença do Fluminense pro Bolívar. Cara, e aí eu não digo nem ganhar, porque realmente é difícil jogar na altitude. Ninguém tá negando isso, cara. Só que o Fluminense não consegue competir. O Fluminense não consegue andar, correr. Os outros jogam, competem, ganham, e quando perdem jogando. O Fluminense não. O Fluminense na altitude vira o Olaria contra o Real Madrid. É uma parada constrangedora. Mais uma vez, a atuação do Fluminense na altitude é uma parada constrangedora que dá vergonha. Ora, por que o Fluminense não consegue respirar em um jogo de altitude? O Fluminense é uma presa ridiculamente fácil na altitude contra qualquer um. O Bolívar começou sua temporada agora e é um time muito ruim. E o Fluminense foi engolido pelo Bolívar. Isso aí tira toda a nossa credibilidade, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa fé. O Fluminense é cabeça de chave. Por isso vai jogar os 2 últimos jogos em casa. O Fluminense não conseguiu esse ano fazer pelo menos a primeira parte, a gente chama de primeiro turno, né, da Libertadores, conforme aquele planejamento que nós, torcedores, traçamos normalmente, né? Eu já cansei de falar isso aqui. O jogo ganhável, o jogo perdível, o jogo fora ganhável, que é os jogos em casa, vitória. Um jogo, pelo menos, dos que a gente tem fora, ganhável. Um jogo desses que a gente joga fora, dificilmente a gente vai ganhar. A gente tem a gente faz esse planejamento. E desse grupo era o quê? O Laguaira fora é porrada, tem que ser porrada, tem que ganhar do Laguaira fora. O Rivadavia, talvez um empate legal fora. Tudo bem que o Rivadavia, em mais de 100 anos, primeira vez que ele ganhou alguma coisa foi ano passado, primeira Libertadores. Isso daí eu não tô nem indo por esse mérito não, porque senão ia ser mais vergonhoso ainda. Porque ele faz um campeonato bom, ok, então a gente tem que dar méritos, tá? E aí naquela perspectiva lá no início, o Bolívar fora a gente não vai contar como vitória, porque é foda, altitude, coisa e tal. Mas no Maracanã é porrada. O Rivadavia, talvez o empate lá, mas se for uma derrota a gente aceita. Mas no Maracanã, porrada. E o Laguaira fora, porrada, e no Maracanã, mais porrada ainda. A gente não dá porrada no Laguaira fora, a gente perde pro Rivadavia no Maracanã e perde pro Bolívar fora. E agora a gente tem 3 jogos, sendo um contra o líder, que é o Rivadavia, que já está praticamente classificado, fora de casa. E a gente tem que ganhar para poder continuar sonhando em classificar. Aí dificultou a porra toda, né?
Então assim, sem entrar no mérito do jogo, porque senão vai demorar mais ainda o vídeo, não teve jogo, o Fluminense não jogou, cara. O Fluminense não jogou, o Fluminense se comportou muito mal, se postou muito mal, totalmente desorganizado, com as linhas completamente afastadas. Não se joga na altitude com os jogadores uns longe dos outros. Isso aí, eu não entendo de futebol, cara, eu não entendo de tática, mas isso daí é muito óbvio. Esse cara vai ter que correr mais na altitude, porra. Time completamente espaçado. Jogadores que a gente, que são nossa esperança, como o Savarino, por exemplo, não jogou nada. O Castilho, vamos lá, vamos botar um parênteses aqui. Eu não acho que a contratação foi ruim. Eu não acho que ele é um perna de pau completo. Acho que ele ainda pode render, embora tenha jogado mal ontem, mas até o Savarino jogou mal ontem. Só que o Castilho não pode chegar na frente do goleiro e não finalizar pro gol, porra. Na frente do goleiro não finalizou. Ele ia fazer o gol? Não faço a menor ideia. Mas ele não pode fazer isso. Esperar o toque, o contato pra cavar uma falta, um pênalti, sei lá. Acho que ele foi muito caro e talvez ele se pague no futuro. Hoje ainda não se pagou. O Fluminense não pode gastar 70 milhões de reais num jogador que chega na frente do gol e não finaliza, pô. Não tô dizendo aqui que eu quero que ele vá embora, cara. Mas o Fluminense não pode ter um jogador de 70 milhões que na frente do gol não finaliza. Dito isso, o Soteldo entrou bem, o John Kennedy entrou bem. Entrou bem, que eu falo, não é jogando bem. O Soteldo jogou bem. O John Kennedy não, mas tem aquela coisa de querer, de tentar, coisas que nenhum deles tentou. Nenhum deles tentou. E agora eu vou pro meu ponto, pra acabar aqui, porque, assim, a gente não tem muito a falar desse jogo, né, gente? Eu não sou analista de jogo, eu não sou analista de tática, eu só falo aqui o que eu penso, eu boto o celular aqui na frente e falo o que eu penso, e tem muita gente que concorda e que não concorda. E aí vocês deixam a opinião de vocês nos comentários, falam o que vocês pensam também, o que vocês sentem. Aí o meu treinador volta com o René, que vem num viés de descida, né? Num viés num viés de inconstância. O Arana tem sido melhor, o Arana tem jogado mais, e ele deixou o Arana no banco. E aí ele vem de novo com o Serna e Canóbio, porque acho que o Serna e Canóbio vão ficar até o final do trabalho do Zubeldia aí no Fluminense. Cara, não tem condição. Pra que deixar dois velocistas num jogo de altitude? Não entendo, eu não entendi. E o Serna, mais uma vez, fez uma partida péssima. Mas aí, eu já falei isso aqui com outros jogadores em outras oportunidades, a culpa passa a não ser mais dos jogadores, do Serna. A culpa não é do Serna mais. O que o Serna pode me oferecer é aquilo ali. A culpa não é dele, a culpa é do Zubeldia. Porque o que o Serna tem para oferecer hoje, nesse momento, não é o suficiente. Ah, mas eu não sabia que o Soteldo ia entrar bem. Talvez eu não soubesse. Mas eu já sabia que o Serna não ia funcionar. Então por que não testou o Soteldo antes? O Soteldo de início. O Canóbio, gente, por favor, é mais um jogo que o Canóbio não funciona. É mais um jogo. O Canóbio é um ponta tático. Eu não quero ponta tático. Eu quero um ponta que faça parte de gol, que tenha participação em gol. Eu não quero ponta tático. Serna e Canóbio, hoje, nesse momento, são dois inúteis. E o Zubeldia continua mantendo. Por que o Ignacio jogou? Por que o Jamie não jogou? E o Jamie não tá essa coisa toda também não. Mas por que ele não jogou? O Ignacio fez uma partida amedrontadora. Conseguiu ser pior do que o Freitas, que foi horrível também. O primeiro gol que o Fluminense toma é vergonhoso. Eu fiquei com vergonha daquele gol. No segundo também. Mas o primeiro acho que foi pior ainda. A gente tem dois zagueiros que não conseguem cortar uma bola, que não conseguem marcar. Os dois gols pelo lado do Guga. Que também o Samuel, também, na minha opinião, hoje também não resolve nada.
Mas tem um garoto lá, o Júlio Fidelis, já vai botar o moleque na furada da altitude? Não, mas por que não bota durante os outros jogos? O Zubeldia, ele, além de estar sabotando o próprio trabalho, ele tá sabotando o Fluminense, porra. Ele sabotar o trabalho dele é um problema dele. Mas ele não pode sabotar o Fluminense. Os 2 gols pelo lado do Guga. Eu vou fazer uma pergunta de novo. Por que que o... Pra que e por que que o Igor Rabelo foi contratado? Gente, eu não sou fã do futebol do Igor Rabelo. Eu não morro de amores pelo Igor Rabelo. Mas por que que ele foi contratado? Ele não é pior... Nos outros vídeos eu perguntei, agora eu vou afirmar, tá? Ele não é pior que o Freitas e que o Ignacio, cara. Por favor, ele não é pior do que o Ignacio. Por que que ele não joga? E aí o Midian chegou, tu acha que ele vai jogar com o Zubeldia? Não. E o Midian jogou bem naquele pasto lá do Paraná. Mas ele não vai jogar com o Zubeldia, como o Riquelme não vai jogar com o Zubeldia, como o Fidelis não vai jogar com o Zubeldia. Não vai. E aí, no ponto que eu queria chegar pra gente encerrar aqui, cara, hoje eu não vou pedir fora o Zubeldia não, tá? Só que hoje, depois daquela coletiva, é o primeiro indício que eu percebo. Já tem muita gente pedindo fora o Zubeldia, pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem. O torcedor tem o direito de pedir o que quiser, de falar o que quiser, ainda que eu não concorde. Mas essa entrevista coletiva foi o primeiro indício de que o trabalho tá acabando. Por quê? Cara, foi patético. A coletiva do Zubeldia foi tão patética quanto o jogo que o Fluminense apresentou. Na primeira pergunta que ele fala que o repórter fala lá do grupo, que era acessível, ele fala, pô, acessível? Como se fosse muito difícil, né? Esse grupo. Quem é que tava no grupo? Era River Plate, Boca Juniors, Independente? Quem era? Ah, não, é o Rivadavia. Não fode, né, caralho? Não fode o Zubeldia. E ele não deixa acho que foi o Cereto que tava perguntando. O Cereto não, acho que era o Ceará. Acho que era o Cereto. Tava perguntando lá pra ele. E aí ele falou, não. Não precisa mais perguntar, nós vamos nos classificar. Zubeldia, peraí. O seu time é o último do grupo. Não. Nós vamos nos classificar. Tudo bem, então. Você tá garantindo que vai classificar. Mas baseado em que você tá... Você tem alguma coisa na cabeça pra mudar? Como é que é? Não, eu tenho fé. Ah, parceiro, eu confio no grupo. Ah, não fode o Zubeldia. Então, pra mim, o primeiro sintoma de que o trabalho vai pro caralho é isso, é esse aí. Ele tá perdido. Já as 2 partidas eu falei, cara, o Zubeldia, eu senti o Zubeldia meio perdido. E realmente, ele tá diferente. A impressão que dá, olhando pra ele, é que, cara, ele já não tem mais muita coisa, mais muita ideia do que se fazer. E aí ele vem numa coletiva e fala, não, a gente vai se classificar sim. Ah, por que você tá falando isso? Porque eu confio. Ah, vai tomar no cu, porra. Resposta zero, com zero embasamento. E ele fez questão do repórter terminar a pergunta, ó, como quem dissesse assim, ó, não pergunta mais não, porque eu não vou saber responder. E aí o Gabriel Amaral fala lá da escalação medíocre que ele botou e tal. E aí, ao invés de responder a pergunta do Gabriel sobre a escalação, sabe quem falou? Não, peraí, nós estamos em terceiro no Brasileiro. Caralho. Você que o Gabriel devia ter falado. Peraí, meu dia, eu acho que eu não entendi o que você está querendo dizer. Isso aqui é um jogo de Libertadores, onde o Fluminense, no grupo mais fácil da Libertadores, queira você ou não, é o último colocado. E você tá me dizendo do Campeonato Brasileiro? Que tá numa posição que não dá taça, inclusive. Diga-se de passagem também, né? Uma posição que não dá taça. Terceiro no Brasileiro, uau! O que tem a ver a porra do Brasileiro? Que jogou mal pra caralho contra o Lanterna lá, quase não ganhou da Chapecoense. Quer falar do Brasileiro também?
Quer falar do brasileiro? Se tá tão bem assim, se você tá gostando tanto da sua campanha, vai lá em Porto Alegre e ganha do Inter. Só que o assunto aqui é Libertadores e você tá fudido na Libertadores, ô Zubeldia. Não vem falar de brasileiro, porque contestou o René. Você não gosta do René? Perguntando pro Gabriel Amaral. Gente, olha só, quem é que tá dando entrevista aqui? É o repórter ou é o treinador? E aí o Gabriel Amaral falou, não, a minha opinião não importa, a torcida quer ouvir você. Mas não vai ouvir porque ele não sabe mais o que falar. Ele tá perdido em campo e perdido nas entrevistas. E esse pra mim é o primeiro sinal de que o trabalho não vai durar mais. Por quê? Foi assim com o Diniz, foi assim com o Renato. Quando vai pra entrevista, o cara não sabe o que responder na entrevista, filho. O cara não sabe o que falar mais. Aí fala bagulho que não tem nada a ver. O que tem a ver o Campeonato Brasileiro? O que tem a ver que a gente vai classificar porque eu garanto, porque eu confio? Não fode o meu dia. Você tem que falar o que você planeja fazer de diferente pra classificar. E aí eu vou chegar aqui e vou falar que o trabalho acabou de fato, que é a minha opinião, é óbvio que vocês podem ter opinião de vocês, quando no próximo jogo voltar o René, voltar o Serna, voltar o Canóbio, o Freitas, e depois no outro jogo, de novo. Aí, irmão, é que não vai mudar. Sabe por que eu acho que o trabalho não acabou hoje? Porque amanhã, se ele volta com uma escalação diferente, uma postura diferente, um esquema tático diferente, ele vai estar me mostrando que ele quer mudar. Ele quer tentar fazer algo diferente para salvar o trabalho dele, para salvar a temporada. Pode não dar certo e ele cair do mesmo jeito. Mas eu vou estar vendo que ele está fazendo alguma coisa diferente. Agora, se ele vier da mesma forma que ele está vindo, que eu acho que é o que vai acontecer, não vai ter nada de novo, não vai ter nada de diferente e o trabalho vai acabar. Eu não acredito que ele faça nada diferente. Mas pode fazer. Porque esses caras se acham acima do bem e do mal. Esses caras acham que eles não precisam aprender nada mais. Já sabem tudo. A teoria deles é a certa. Aí faz igual o Renato fez. Não tinha mais nada pra falar, foi embora. Eu não acho que o Zubeldia vai mudar. Por isso eu acho que o trabalho dele vai acabar. E se ele de fato não mudar, eu vou me colocar na lista de tantos que pedem a saída dele. Eu não vou pedir hoje, nesse vídeo aqui, porque ele ainda pode mudar, embora eu não acredite que vai acontecer isso. Mas ele ainda pode fazer isso. Agora, a partir do próximo jogo, se ele não trouxer nada de diferente, aí eu, além de não estar mais acreditando no trabalho dele, eu vou começar a pedir a saída dele também, tá? Hoje eu não acredito no trabalho dele mais, porque eu acredito que ele não vai mudar. Mas ele pode provar que eu tô errado. O Fluminense tá fudido. O Fluminense volta a campo no domingo contra o Internacional no Beira-Rio, seja o que Deus quiser. E quarta-feira que vem joga na Libertadores de novo e eu não sei o que esperar desse jogo, sinceramente. O jogo é fora de casa contra o líder e virtual classificado, Rivadavia, eu não sei o que esperar. E cara, eu tô muito decepcionado pela postura que o time se comportou e pela postura do treinador na entrevista, tá? Tô muito decepcionado. Eu volto aí no domingo para falar sobre o jogo do Brasileiro. Vou ficando por aqui. Desculpem mais uma vez o áudio, porque não tinha como fazer com o carro desligado. Eu só peço que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores respeitem o Fluminense Futebol Clube e a sua torcida. Saudações tricolores, forte abraço e até a próxima.